um ótimo dia para todos que estão aí nos acompanhando desde essa hora do agro. Está começando a partir de agora a BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira, e daqui a pouquinho também com os nossos comentaristas, Marco Prado, Alex André, Eduardo Garuffi. Chegou daqui a pouquinho por aqui, mas hoje é segunda-feira, dia 5 de junho. O dia está só começando e eu quero agradecer, claro, pela sua companhia, pela sua audiência desde cedinho aqui com a gente. A sua audiência é sempre muito importante para nós, então continue aí porque a nossa programação é extensa. Agora é só o pré-mercado, ainda tem a bolsa aí durante o dia inteiro ao vivo aqui para vocês. E por falar em mercado, já vamos falar dos principais mercados, né, asiáticos que subiram nessa segunda-feira, impulsionados pelos ganhos na Bolsa de Nova York na sexta-feira ainda. Isso depois da aprovação pelo Senado do acordo da dívida do teto lá nos Estados Unidos. Né, do acordo do teto da dívida lá nos Estados Unidos. Então, vamos lá. A Bolsa de Tóquio retomou o patamar máximo em 33 anos, com confiança das ações de empresas locais, como, por exemplo, Toyota, Sony, que foram favorecidas pela política de juros ultra-acomodatícia do Banco do Japão. Na China, o PMI de Caixin de serviços de maio avançou para 57,1 pontos e deu um fôlego ao índice composto do mês, que subiu de 53,6 para 55,6 pontos. Os principais mercados europeus também abrem a semana, né, por lá, com uma certa cautela, no caso, após ganhos recentes, assim como os índices futuros de Nova York, que estão operando mistos. Daqui a pouquinho eu atualizo para vocês. A Bolsa de Londres tem uma alta mais expressiva, puxada pelo avanço do setor de petróleo e de gás, após esse corte unilateral de produção de petróleo anunciado pela Arábia Saudita, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Os investidores europeus também estão digerindo ainda os números finais mistos de atividade do setor europeu de serviço em maio. Após a euforia com a aprovação do acordo do teto da dívida nos Estados Unidos, a atenção se volta agora para as próximas decisões de juros do Banco Central Europeu, com inflação recuando por lá e também, claro, depois do Fed e payroll de maio. Nas commodities, a gente tem o petróleo, né, subindo depois dessa decisão unilateral da Arábia Saudita de fazer mais um corte de produção de julho, e também o minério de ferro subindo mais de 2,15% na Bolsa Chinesa de Dalian. Na primeira sessão, a gente vai atualizar, né, a segunda sessão noturna ao vivo aqui, de acordo com a gente tem as negociações, a gente vai trazendo aqui para vocês. Mas em relação às bolsas, nesse momento, olha só, nos índices futuros permanece a operação mista lá nos Estados Unidos, Dow Jones Futuro subindo 0,07, Nasdaq Futuro 0,04 de alta. Aí a gente tem, Dow Jones Futuro subindo 0,07, S&P 500 Futuro 0,04 e Nasdaq caindo, tá? 0,15. Aí, né, justifica essa operação nos sentidos opostos que eu expliquei para vocês. Na Europa, a gente tem DAX subindo 0,09, CAC na França caindo 0,12 e FTSE no Reino Unido subindo 0,47%. No petróleo, gente, 2,13% de alta para o Brent nesse momento, a $77,80 o barril. WTI 2,41% a $73,47 o barril. Mas vamos falar mais sobre o OPEP. Eu trago detalhes daqui a pouquinho sobre essa decisão. Só quero antes trazer a agenda para vocês, porque essa é uma semana mais curta aqui no Brasil, por causa do feriado de Corpus Christi na quinta-feira, quando a B3 fecha. Mas teremos dias movimentados, claro, pelo IPCA de maio, que será divulgado na quarta-feira, e que já deve incorporar o alívio na queda dos combustíveis, também reforçando a onda de revisões em baixa da inflação e as apostas de antecipação do corte da Selic. Temos o Boletim Focus daqui a pouquinho para poder a gente atualizar para vocês. O cenário político também tem reunião do Lula com Haddad, Rui Costa e com Alckmin para poder discutir aquele programa de redução de preços dos automóveis. Às 9 horas da manhã deve acontecer essa reunião. Lá fora, a maior expectativa fica, claro, para a China, com esses dados sendo divulgados, e também, segundo a Bloomberg, porque a China pode anunciar nos próximos dias um novo pacote para impulsionar o mercado imobiliário e revigorar o fôlego da economia e das commodities. Nos Estados Unidos, hoje ainda teremos o PMI, né, de serviços de maio às 11 horas, e a gente vai trazer isso aqui para vocês. Antes de falar, né, mais sobre decisão da OPEP, deixa eu dar bom dia para eles, Alex André, Marco Prado, que já estão comigo aqui no estúdio. Um ótimo dia para vocês, menino. Obrigada pela companhia, né, semanalmente aqui comigo, Alex também. Ô, Alex, bom dia. Marco Prado, vamos começar com você pela ordem aqui do quadrinho, né? Vamos obedecer. Aliás, não, o Marco tá lá na ponta, o Alex tá aqui na... Então vamos obedecer a ordem do quadrinho. Bom, Alex André. Justo. Antes de entrar aí em OPEP+, porque eu quero trazer mais detalhes sobre os reflexos disso, a gente tem dados importantes também vindo da China e essa história de um possível estímulo por parte do governo em relação ao setor imobiliário de lá.
Isso pode, na sua opinião, trazer já impacto positivo para cá, para o Brasil, para o nosso setor, por exemplo, né, de siderurgia e mineração? A gente está tendo alta da commodity hoje, mas a gente sabe que qualquer movimentação que a gente vê por lá, principalmente nesse setor, a gente consegue também ver reflexo positivo. Estaria aí uma janela de oportunidade, lembrando que é um setor que já vem realmente em patamares mais baixos devido ao preço da commodity? Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Todo mundo que está nos assistindo na segunda-feira. Débora, realmente, o que você falou, todo mundo está de olho nisso, né? Porque é mais um estímulo da China, que já vem, né, sendo estimulado nos últimos anos e aos últimos meses tem passado, né, por uma grande incerteza em relação ao seu crescimento. O Xi Jinping, né, o presidente da China, né, o líder, ele já se manifestou publicamente, né, em relação ao crescimento da China e tem essa grande rivalidade até mesmo com o próprio Estados Unidos, né, em relação ao crescimento mundial. Então ele precisa, né, fazer algum certo tipo de estímulo, já tinha feito monetariamente, né, através do Banco Central, agora através da economia, né, fazendo aí o setor de real estate, como você comentou, e outros setores a se impulsionarem, como ele já fez há muitos anos atrás. Tiveram alguns erros, sim, mas agora, né, quer fazer uma nova onda de estímulo, né? Isso é clássico, né? A China tem feito isso nos últimos anos e precisa de mais um estímulo aí para continuar crescendo. Isso deve, sim, claramente, Débora, impulsionar as commodities, né? Como a gente tem visto o minério de ferro, já na expectativa dessa publicação, desse novo estímulo. E aqui no Brasil não deve ser diferente, né? As empresas de cirurgias, a própria Vale, que grande parte, né, corresponde às suas exportações, né, para a China. Mas esse otimismo, como a própria Vale tem um grande peso, né, no índice, então isso também pode colaborar, né, para o próprio índice subir e impulsionar outras empresas também que talvez não tenham nem tanta correlação com China, mas o Ibovespa subindo, né, a gente pode ver outros ativos de risco também colaborando positivamente. Marco Prado, houve uma grande repercussão aí na semana passada com essa questão do teto da dívida, isso foi o que deu certo fôlego. Eu vou entrar ainda na história da OPEP, mas olhando para o cenário, né, olhando para Estados Unidos, você acha que isso vai realmente só para poder... Payroll, né, a decisão ali realmente conseguiu não ter default o mercado por lá. Talvez a gente possa ter começar aquelas revisões. Aqui no Brasil já começou a revisão, né, inclusive de Selic, de taxa Selic, de corte. Muitas casas, inclusive, renovando ali, aliás, revisando as projeções. E lá nos Estados Unidos parece que também está aumentando aí as chances de um corte, pelo menos, de expectativa do mercado. Agora já está batendo 70%, expectativa de pelo menos um pulo, na verdade. Não diria corte, mas é um pulo, né, dessa próxima reunião do FED, pelo menos eles devem manter o que eles estão acreditando por lá, isso mesmo? Débora, bom dia para quem está assistindo, bom dia, Alex. Os Estados Unidos, né, a gente já havia salientado a questão da dívida que sairia aos 47 do segundo tempo, e assim foi. Mas a percepção que a gente tem no mercado, para quem está operando mais no mercado, é que parece que já está disposto a conviver com inflação um período um pouco mais alto. Então, o mercado financeiro mundial já está se adaptando com esse novo momento, né? E as bolsas agora estão começando a tomar fôlego. Eu vejo que, independente do corte nos Estados Unidos, independente do corte aqui no Brasil, também as bolsas têm ficado mais animadas, né? Então, a gente está vendo agora a própria... depois a gente vai falar do petróleo, né? O petróleo já está subindo de manhã com uma produção menor, deve beneficiar as próprias commodities, como você mesmo diz, os Estados Unidos, que tem uma curiosidade lá. O americano, ele não consome minério de ferro porque ele consome muita sucata, mas essa modificação da China em impulsionar o setor imobiliário, por exemplo, vai dar um gás novo para as commodities e, consequentemente, vai dar um gás novo para o mercado mundial como um todo. Então, a gente vê aqui um panorama, uma visão de uma semana, vamos falar num curtíssimo espaço de tempo, de uma semana ainda positiva no nosso mercado, uma semana curta, como você falou, mas uma semana ainda de viés positivo, viés de alta aí nas bolsas mundo afora. Ainda mais depois, então, dessa OPEP, agora sim eu quero trazer mais detalhes sobre isso. O mercado, claro, hoje acho que deve ser o grande assunto do dia, essa decisão que saiu nesse final de semana da Arábia Saudita de ampliar esse corte de produção de petróleo, uma iniciativa, inclusive, que foi isolada da OPEP+. Enquanto, né, o restante dos países do grupo concordou em reunião nesse domingo em manter a meta de produção, os sauditas anunciaram um corte unilateral de 1 milhão de barris de petróleo por dia
na tentativa de evitar quedas maiores dos preços. A solução mais conservadora do restante dos países produtores é explicada pela preocupação com o enfraquecimento econômico dos Estados Unidos e da Europa pela recuperação menos robusta da China, que também pode afetar a demanda global de commodity. Delegados ao OPEP+, dizem que a reunião do fim de semana foi uma das mais polêmicas dos últimos anos, com tensões entre a Arábia Saudita e a Rússia, que continua bombeando grandes volumes de petróleo bruto mais barato para o mercado. Fontes relataram ao The Wall Street Journal que grandes decisões de produção do cartel são cada vez mais tomadas pelo ministro do petróleo saudita, o príncipe Abdulaziz Bin, muitas vezes sem consultar outros membros do grupo. Em abril, a OPEP+, surpreendeu ao anunciar novos cortes de mais de 1 milhão de barris por dia, após a redução de 2 milhões de barris por dia em outubro de 2022. A decisão gerou receios, claro, também de pressões inflacionárias, mas deu pouco impulso aí para os preços. Ontem à noite, os futuros do petróleo já operavam em alta, e segue assim nessa manhã. Eu falei para vocês mais cedo, a alta era de mais de 2%, agora está em 2,18, barril do Brent agora inclusive é $77,79. Esse deve ser o grande assunto do dia, meninos, né? Com certeza. Esse petróleo está cada vez mais ali sendo, como é que a gente pode dizer, controlado pela Arábia Saudita. Alguns mercados ali também já começando a acusar eles de manipulação de mercado para poder, né, manter esse preço do petróleo lá em cima. Do ponto de vista de vocês, primeiro de tudo eu quero saber se foi acertada essa decisão, porque a gente estava vendo preços muito baixos, e por outro lado eu quero entender o impacto disso, porque aqui no Brasil não dá para deixar de falar da Petrobras, que começou a reduzir o preço do combustível, fez uma mudança ali nessa política de preço, mas não deixando de lado totalmente a paridade, né, internacional, ou seja, ainda vai ter ali algum reflexo, e vai coincidir também esse corte da produção, né, da OPEP com aquela reoneração dos impostos aqui no Brasil. Como vai ficar essa Petrobras? Débora, posso começar aqui? Pode. Vamos lá, eu vou falar sobre, em relação a essa atitude da OPEP, né? A OPEP, quando a gente fala, né, Arábia Saudita, né, ela está definindo os seus próprios interesses. A gente sabe que a economia por lá é movida pelo petróleo e o preço da commodity mais baixo, né, enfim, traz uma arrecadação menor para o país. Já em relação à Rússia, né, que vem desrespeitando e vem trazendo esse conflito, né, em relação à organização, é claro, né, a Rússia também que está com a economia fechada, né, e depende muito do petróleo, também com desconto para a China. Né, então, isso é uma das grandes fontes de receita da Rússia, apesar do grande desconto que tem sido praticado no mercado. Mas se a Rússia realmente ir para a mesma leitura, né, de corte de produção da OPEP, ela vai trazer algumas certas tipos de preocupações. Já a economia russa não tem nem o que falar, né? Está muito preocupante e está em estado de guerra, né? Literalmente. Então, acho que esse é um ponto que o mercado já coloca no preço. Eu só fico um pouco reticente, assim como os membros do OPEP e vários economistas, né? Será que isso vai ser sustentável? A gente sabe que nos últimos 3 meses teve um corte, no ano passado também, como você falou muito bem. E essa preocupação com a recessão não tem corte que segure, Débora. Essa é a minha preocupação, porque essa alta pode ser momentânea, uma alta de curto prazo por especuladores. Teve um corte, vai ter uma demanda, né, principalmente em relação a esse tipo de papéis, esse tipo de commodities, mas a gente sabe que não é um movimento estrutural. O que é um movimento estrutural? É crescimento econômico. Não é algo que a gente está sendo debatido aqui entre os fóruns econômicos globais, entre os países. A gente sabe que agora a gente está num movimento, né, de inflação alta, mas uma expectativa de inflação mais baixa à frente, uma desaceleração econômica global. A China já vem sendo liderado por isso, os Estados Unidos vem sendo discutido mesmo com o payroll acima da expectativa. Então, isso que tem sido essa discussão, Débora, né? Qual que vai ser a força do crescimento global para impulsionar essas commodities, né? A China, que tem aquela relação do minério de ferro, tem a questão do petróleo, sim, mas grande parte vem da Rússia. Então, por isso que a gente não debate muito em relação ao mercado internacional aqui de petróleo. Então, essa é a minha grande dúvida em relação à commodity, né? Você achar que esses preços, né, de 77, 80 dólares vão ser sustentáveis por mais tempo, mas a gente sabe também que 60 dólares seria um certo exagero, né, para esse ano, quando a gente fala ali de um range, né? Ou seja, acho que 100 dólares ali podia ser uma banda muito mais otimista, né? Apesar de a gente não estar enxergando esse cenário agora no curto prazo, 60 dólares ali num cenário um pouco mais pessimista, tá?
Em relação à Petrobras, ela não segue, agora que ela não segue nada, né? Porque ela fez aí o último comunicado, e o mercado nem entendeu nada desse comunicado, né? Vai seguir a paridade internacional, mas com que parâmetros, né? Quando ela vai fazer isso, né? Qual tipo de movimento vai fazer para cima e para baixo? Então, traz mais imprevisibilidade em relação à política de preço do Petrobras. A gente sabe que esse novo governo tem colocado mais um viés local, ou seja, para baixar o preço do combustível, como fez recentemente. Mas petróleo mais alto, né? A gente sabe que traz uma pressão inflacionária no mundo, mas, de novo, né? Como você falou muito bem, Débora, o mercado não vê essa pressão, enfim, deslocando, né, para todos os setores, né, da economia e fazendo uma inflação estruturalmente mais alta. Tá? Então, aqui no Brasil, com esse preço do petróleo mais alto, não pode prejudicar tanto como já prejudicou lá atrás, né, quando a gente tinha um crescimento econômico mais forte. Acho que a leitura agora seria inversamente proporcional, mas em passos mais lentos, Débora, em relação à economia. Aqui no Brasil também, né, que vai ser confirmado pelo IPCA de quarta-feira, mas no mundo inteiro. Perfeito. O petróleo, na verdade, lá na Arábia Saudita, o sheik da descarga sai petróleo, né? Então, ele tem que realmente defender o interesse. A gente sabe que a Rússia não está respeitando mais nada, né? Não respeita nada, bombardeando, vai continuar distribuindo petróleo em um preço diferente, diferenciado, mais barato, porque ela precisa também, né? Então, cada um defende seu interesse. E aspas, viu, o Marcos, só para poder... Eles estão vendendo mais petróleo agora do que antes da guerra, né? Sim. Ainda tem esse detalhe. Sim, então, assim, acho que esse jogo de interesses. Agora, sobre a produção do petróleo, os 2 últimos cortes que teve no passado esse ano, fez com que o preço do barril subisse aí $9, né? Depois já caiu de novo, né? Então, a gente viu aí 65, está subindo hoje, né? Então, é natural que com esse corte o preço do barril suba, mas a gente sabe que ele sobe para cair de novo, porque se vier realmente uma recessão, vai continuar e a gente vai ter mais cortes pela frente e aí o mercado vai ter que se equalizar em relação a tudo isso. E Petrobras vai sentir o impacto ainda dessas mudanças só lá na frente. Eu acho que essas mudanças da companhia, elas vão continuar surtindo efeito positivo para o acionista. Os caras não vão mexer na Petrobras agora para o papel desandar, para cair a ação. Eles não são burros para isso, né? Então, esse movimento de Petro ainda vai ser positivo, a Petro vai continuar subindo, vai continuar distribuindo dividendos. Agora, minha problema é, sustenta isso? Como é que vai estar o papel daqui 2 anos? Eu acho que aí que é a grande dúvida, né? Mas, por enquanto, quem apostar contra a Petro, eu acho que vai se dar mal. Para poder a gente entender um pouco sobre esse preço do petróleo, deixa eu dar bom dia para ele, Eduardo Garuffi, está aqui na nossa programação já. Um ótimo dia para você, Garuffi. Eu estava ouvindo. Bom dia. Os nossos comentários em relação a essa decisão da OPEP. Eu queria que você pudesse trazer uma análise em relação a esse preço desse petróleo. É claro que isso por trás existe, né, essas decisões nada democráticas ali da Arábia Saudita em relação à produção, e isso acaba impactando, né, o preço do petróleo. Mas eu vi muita repercussão já de alguns analistas, inclusive falando justamente isso que até o Alex abordou, né? Acaba sendo um impacto de curtíssimo prazo, mas no longo prazo isso não consegue ali sustentar a alta de preço ou mudar o cenário, até porque temos a Rússia ali do outro lado. Bom dia, Garuffi. Bom dia. Eu tinha, inclusive, desde que o petróleo chegou a mais de quase $130, né? Quando ele começou a queda dele, quando começou o caminho dele para baixo ali, depois de junho do ano passado, inclusive está aí na tela, eu até tinha projetado um preço ali perto dos 62, né? Eu tinha colocado uma projeção de 62, ele quase atingiu, chegou em 64. Graficamente, agora, ele tem um padrão mais lateral, ou seja, ele está numa faixa, vou até colocar aqui o semanal, ele está numa faixa, uma grande faixa aqui, que compõe 65 a 78, $80. Essa alta, inclusive, essa abertura da semana, hoje, com uma alta, ele tá no meio dessa faixa. Então, a condição agora, até o começo do ano, até mais ou menos novembro, a gente ainda projetava mais queda, não tinha uma certeza ou uma confiança de onde seria esse fundo. Ele já marcou mais que uma vez um fundo importante em 65, $66. Ele já, aliás, por 4 semanas ele testou essa região, inclusive é uma média de longo prazo que ele tem aqui, que ele já testou 4 vezes essa região nas últimas semanas e não conseguiu passar abaixo de 65, $66. Então, para quem quer projetar, eu inclusive fiz algumas projeções de alta que não vingaram, ele acabou não indo.
eu ficaria mais cauteloso em relação a fazer qualquer tipo de projeção agora, até que ele ou passe, né, se valorizando acima de $80, ou que ele de fato perca os 65, 64 dólares para baixo. Aí a gente consegue fazer mais projeções de tendência. Agora o petróleo, para mim, não tem tendência, tá, Débora? É isso mesmo. Falando em tendências, vamos trazer então esse Ibovespa Garufijá. A gente tem uma semana mais curta e o índice, né, foi aí para casa de 1,8, foi o que a gente viu aí de alta, né, do índice Ibovespa nessa semana passada, inclusive. Ainda tem a expectativa de corte de juros, ainda tem uma série de fatores ali que pode acabar fazendo um preço um pouco aí nesse índice Ibovespa, mas eu queria que você já pudesse trazer essa projeção para essa semana um pouco mais curta. O que você está esperando aí, de acordo com a tua análise gráfica? Bom fechamento, aliás, semana que fechou bem, fechou muito bem e segue um pouco do ritmo do S&P, né, que também fechou bem, que rompeu um ponto importante lá fora. O Ibov seguiu a mesma tocada. Eu gosto de projetar quando eu tenho uma sequência de semanas como essas aqui, eu gosto de fazer projeções, tá? Eu acredito que o mercado ainda tende a continuar querendo subir, como ele veio nas últimas semanas. A gente já está numa sequência de praticamente 7 semanas fechando em preços mais altos. A semana passada me deu um pouco mais de confiança, porque ela chegou a perder a mínima da semana anterior, reverteu e fechou numa alta bem razoável. Então ainda estou mais positivo, né? Agora eu vejo um pouco mais de possibilidade de projeções mais por 116, 117 mil, podendo até testar aqui a região de outubro, 118, 119. Estou um pouco mais contente, mas é sempre importante a gente lembrar que, independente da gente ter tendência, que eu acredito que agora a gente está numa tendência de alta, até que se prove o contrário, tendências também têm correções, tendências também têm realizações. Então talvez que a gente passe uma semana ou talvez 2 e uma correção. O que vai ser importante para o investidor é observar a profundidade da correção. Então, para que eu continue com o meu viés mais altista, eu não gostaria de ver o Ibovespa abaixo dos 109.300, 109 mil pontos, que é essa região baixa aqui. Mesmo que ele teste essa região, ainda está ok, é uma correção saudável. Se ele voltar para baixo dos 109, 108, eu já começo a mudar um pouco o meu cenário e protegeria qualquer operação ou investimento que eu estivesse fazendo de curto prazo. Para longo prazo, a proteção seria um pouco maior, mas estou otimista, Débora. Está mudando o cenário. Estou gostando. Olha aí, então, fica recadinho aí para o pessoal que está nos acompanhando. Já semana mais curta, mas já começar com otimismo, isso com certeza faz muita diferença. Deixa eu só atualizar para vocês o Boletim Focus e na sequência aí do intervalo a gente comenta com os nossos comentaristas. IPCA para 2023, gente, foi de 5,71% para 5,69%, ou seja, mais uma vez o Boletim Focus revisa para baixo essa inflação para 2023. IPCA 2024 também houve uma leve redução de 4,13% para 4,12%, mas o maior impacto aí realmente, a maior redução foi na expectativa aqui para 2023. PIB de 2023 disparando aqui no Boletim Focus, tá? Foi de 1,26% para 1,68%. PIB de 2024, aí teve uma desaceleração de 1,3% para 1,28%. O câmbio de 2023 também teve uma leve redução de R$ 5,11 para R$ 5,10. Câmbio para 2024, né, também uma leve redução de 5,17 para 5,16. E a Selic de 2023 permanece a mesma coisa em 12,5. Selic de 2024 permanece a mesma coisa, expectativa do Boletim Focus em 10%. Daqui a pouquinho a gente vai, né, comentar aqui com os meninos sobre essa revisão aí de inflação do Boletim Focus, como que isso deve repercutir durante o dia. A gente teve um PIBão aí sendo divulgado na semana passada, isso já trouxe aí mais um certo fôlego para o Ibovespa, então talvez a gente tenha esse cenário aí mais positivo também nessa segunda-feira, ao longo do pregão dessa segunda, que você vai acompanhando, é claro, ao vivo aqui na BMC News, assim que a gente tiver a abertura do mercado. Na volta do intervalo eu já vou trazer aqui a abertura do índice futuro do Ibovespa para vocês. Você continue aí com a gente, que eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Estamos de volta, de olho aqui já na operação do índice futuro do Ibovespa, 0,29% de queda,
112.870 pontos. No dólar futuro, a gente vai em alta. Então, agora, nesse momento, no dólar, a gente tem uma, aqui, ó, leve alta, 0,07, a R$ 4,98. Meninos, mesmo depois desse Boletim Focus, fazendo mais uma revisão, né? Segue o Boletim Focus trazendo revisão dessa inflação, Marco Prado. Ou seja, o cenário poderia ser positivo, o índice futuro abrindo em queda? Acho que o índice está fazendo uma correção de sexta-feira. Semana passada ele subiu bastante também. Natural que faça uma correçãozinha de leve, já que as bolsas operam de forma mista, mas um viés de alta, mas pouca alta por enquanto. Nessa manhã de segunda-feira. E o Boletim Focus, eu estou quase indo lá no Banco Central fazer o corte dos juros lá, porque, de novo, né, PIB para cima, PCA para baixo, pô, aí tem que cortar mesmo, não tem jeito. É isso mesmo, Alex? Reforça a expectativa aí de corte, né, do mercado. Exatamente, Débora. Reafirma aí mais uma expectativa aí. Quarta-feira vai chancelar esse corte de juros. Não tem como não cortar aí, exatamente como o Marco falou. Mais um comentário em relação à Bolsa, né? Eu acho que as bolsas estão de ressaca, né, de sexta-feira. Mas lembrando, né, aqui no Brasil, como a gente comentou muito bem, né, que em feriado de quinta, né, e sexta-feira não vai ter um grande volume. Então, talvez aí o mercado fique um pouco mais cauteloso para essa semana, mas concordo com o Marco, é uma realização saudável, uma realização técnica, nada muito preocupante. Vamos dar uma olhada nessa operação desse Winfoot aí, ou Garuf, nesse momento, nessa abertura, para entender se realmente aí se trata aí de uma correção técnica mesmo. O que você traz aí para a gente nesse gráfico, pessoal, que está começando a operar agora? Tranquilo. Uma correção, se a gente olhar sexta-feira, dia 2 de junho, né? A gente olhando ela, olha só, o índice agora, né? O contrato futuro, tá, gente? É só às 10 da manhã que a gente tem uma vista. Por enquanto, a gente está no mercado futuro e é uma correção muito pequena da sexta-feira. Já na semana passada, a gente já teve uma semana mais curta, apesar de que no Brasil a gente teve 5 dias de pregão. Não teve feriado na segunda-feira passada nos Estados Unidos, que deixou um volume muito pequeno aqui, muito fraco. Então, a semana realmente veio de uma quarta, quinta e sexta forte. Se a gente olhar essa perna aqui, essa sequência de quarta, quinta e sexta-feira, é uma correção extremamente pequena. Então, para quem está observando, seja o futuro, seja o Ibov que abre daqui a pouco, tranquilo por enquanto, mesmo fechando um dia de baixa, eu ainda estou com o Marcos, estou com eles aí, ainda é uma correção. Tá tranquilo. Perfeito. Meninos, Alex André, deixa eu trazer uma notícia que eu estou de olho aqui. De acordo com o Broadcast, tá, gente? Porque já teve tanta notícia, tanto disse, não me disse em relação a essa Braskem, mas Broadcast agora afirma que a Polo e o Estatal de Abu Dhabi reafirmaram oferta pela Braskem. O mercado tem operado muito em cima de notícia, né? E aí vem isso logo antes da abertura, ou seja, tem tanto burburinho em cima dessa Braskem. Qual que seria o melhor posicionamento do investidor num momento como esse, Alex? Débora, é muito difícil a gente comentar porque quando a gente olha para o momento da companhia, não a própria companhia em si, mas o setor no que ela atua, não está no melhor momento, né? Principalmente quando a gente cita aí aceleração global. E essa questão dos preços das resinas depende muito, claro, do crescimento da demanda. Então a gente sabe que o momento agora fundamentalista, né, para o papel não está nos melhores, mas abre pretexto para os compradores, os possíveis compradores, em terem oportunidade, né, nesse momento em relação à companhia. Mas a gente sabe que, como você falou muito bem, né, rola tanta notícia, né, ou seja, disse que me disse, vai comprar, não vai comprar, agora vai ser um, agora vai ser outro, não vai comprar. Então, acho que para quem está olhando, né, de novo, né, é um ativo extremamente estratégico, né, um ativo muito bem tocado, a gente sabe disso, tem as suas dúvidas em relação à governança corporativa, mas o ativo é muito bom, a gente sabe disso, não tem dúvidas. Mas em relação a essa questão dos compradores, né, para quem está se posicionando mais no curto prazo, ficar um pouco atento com isso, né, Débora? Porque ao mesmo tempo pode vir uma notícia positiva, né, por outro lado, pode vir uma notícia que pode desmentir isso, como nós já observamos no passado. Então eu ficaria um pouco mais cauteloso, não que não tenha oportunidade, mas o momento fundamentalista acho que não ajuda, isso é muito claro agora em relação ao crescimento global. E agora, para quem está posicionado, ficar um pouco atento com essas notícias, porque ainda eu acho que vai ter muita água para rolar ainda, Débora. Marco, você já tinha falado aqui, comentar na semana passada, né? Setor óleo, gás, biocombustíveis não é um setor lá que você é tão... você olha tão bem assim, né? Acho que tem setores mais interessantes aí. Você vê, por exemplo, até o próprio setor de turismo, né? As companhias aéreas têm andado bem com a redução do combustível. A gente hoje vai ter a CVC, por exemplo, com a entrada do novo CEO também, que promete aí. Então, assim, acho que tem... Marco, deixa eu só fazer um comentário aqui, desculpa interromper. Você está falando das aéreas, mas quem pegou esse rally das aéreas, né? É um preconceito, né? Ninguém compra aéreas. Ninguém né? compra. É o gringo que pegou esse rally. Depois que vai, falou, eu perdi o time. Mas então acho que tem outros setores aí um pouco mais interessantes, menos problemáticos no momento aí
para o cara poder comprar. Setor financeiro, por exemplo, banco, né? Acho que segue o barco aí, mas commodities, por enquanto, aí tem alguns desafios pela frente, natural. Você acha que tem espaço aí para mais alta dessa Braskem, ou Garufi? Então, exato. Assim, tendência de baixo, Braskem, naturalmente no gráfico. Se você vai operar a notícia ou especular a notícia, especular a possibilidade de alguma coisa acontecer, bacana. A gente olha na semana após semana, ainda quebrou A boa notícia foi que a semana do dia 2 de maio e depois aquela semana forte para baixo do dia 8 quebrou um ciclo de baixa que vinha bonitinho, uma tendência de baixa de livro lá desde dezembro de 21, vinha uma tendência bem forte de baixa. Então, quebrou esse ciclo. Isso significa que é uma tendência de alta? Não, longe de ser uma tendência de alta. A gente tem a semana do dia 2 e a do dia 8. A do dia 8 teve um volume de negociação enorme e agora tá numa ressaca. Essa semana passada aqui, é interessante a gente observar o que vai acontecer agora, nessa semana que entra, a partir de hoje, se a gente tem uma continuidade dessa retomada. Isso aqui pode, no gráfico, ser um pivô? Pode ser um pivô, tentar talvez buscar preços um pouco melhores lá perto dos R$30, mas ainda está dentro de uma tendência de baixa. Se você compra Braskem, você tem que entender que as forças, a inércia que vem já de bastante tempo é de baixa, então tem que ter, as suas proteções tem que estar muito em dia e os seus porquês. O porquê que você está fazendo tem que estar em dia também, Débora. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre Eneva, gente. A Fitch rebaixou o rating nacional de longo prazo da companhia e sua nova emissão de debêntures de AAA para AA+, com perspectiva estável do rating corporativo. Para a agência de classificação de risco, a companhia vem adotando aí uma estratégia de crescimento agressiva, principalmente financiada por novas dívidas. Alex André, o cenário corporativo não dá para poder pedir sempre a palhinha de você, que eu sei que você acompanha aí sempre as companhias. Nesse caso aí, a gente tendo, né, uma mudança de classificação de risco da companhia, isso acaba sendo sempre uma coisa positiva para o papel, né? Débora, mesmo que tenha essa, não vou dizer assim, um re-rate, né, uma reclassificação de risco muito grande para a Eneva, mas a agência de risco ela já começa a observar em relação, né, ao fluxo de caixa, né, e o que sobra disso, né, para pagar as dívidas. Então começa a ficar um pouco, não preocupante, mas a companhia, naturalmente, a agência de risco ela faz esses ajustes, não só da Eneva, mas de várias companhias. Então, eu não trago nenhuma preocupação com a Eneva em relação, né, à sua maturação, à sua estabilidade, né, nada que possa prejudicar seus credores por hora que a gente não saiba que estão nos números públicos por aí. Tá? Em relação ao crédito corporativo, né, o mercado corporativo, né, toda essa parte, né, que trouxe uma preocupação muito grande desde Light Americanas, agora já começa a trazer uma recuperação do crédito. Nós vimos aí várias companhias, principalmente quando a gente olha ali, por exemplo, o middle market, né, companhias que não estão listadas em bolsa, mas com médias empresas, né, que têm uma dificuldade naturalmente, né, em captar dinheiro no mercado, agora já começa a ter um pouco mais, né, de previsibilidade nesse sentido, tanto capital de giro quanto para investimentos. Claro que o cenário ainda não está perfeito, né? A gente está comentando muito aqui no programa em relação a corte de juros, né? Isso vai impulsionar o crédito, né? Porque juros mais baixos, não o crédito, um novo crédito, mas também o reperfilamento, né? Ou seja, para quem pegou crédito lá atrás, com juros mais altos, vai ter a possibilidade, né, de rolar essa dívida, que já está acontecendo, né? Porque os juros futuros já vem caindo. Então, a gente começa a ter uma previsibilidade de juros mais baixos à frente, então o mercado já vem trazendo isso, né? Uma duration maior da dívida, uma taxa menor e traz um balanço mais saudável na estrutura de capital das companhias. Eu acho que essa é a leitura agora e isso que deve impulsionar as empresas aqui na Bolsa, né? Ou seja, principalmente os ativos locais, né? Por quê? Os ativos locais, principalmente em relação a isso, porque uma demanda, naturalmente, ela não vai ser uma demanda muito forte, mesmo com o PIB mais alto, né? Revisando o PIB para cima, mas tem uma expectativa menor, né, em relação a juros, né, a estrutura de capital fica realmente mais saudável, o que sobra, né, no final, quando a gente fala isso, né, ou seja, quando a gente traz a valor presente, né, o valor da companhia ela é maior, né, porque os juros, consequentemente, é menor, principalmente por menor despesa financeira. Então, essa companhia consegue produzir mais resultados, ou seja, uma alavancagem financeira melhor para frente e o mercado gosta muito disso, né? Ou seja, se casar com o operacional bom, aí é que é melhor ainda, né? Ou seja, a companhia fazendo sua lição de casa muito bem e os juros, né, para baixo, ajudando, né, uma estrutura de capital muito mais saudável. Então, acho que essa seria a leitura não só de Eneva, mas de outras companhias da Bolsa também, Débora. Perfeito. Eneva está no preço para você, ou Garufi?
olhando ela aqui, interessante. Se ela fechar esse mês, se esse mês fecha positivo, muda um padrão. Eu vou mostrar um gráfico bem mais longo, vou ignorar aqui, tá? Vamos olhar mais recente, desde 2019 para frente. Não houve uma sequência de 3 meses, eu gosto muito de olhar o número 3, acho super importante, especialmente no gráfico. Uma sequência de 3 meses de alta, não houve nos últimos anos uma sequência que não tivesse uma continuidade. Inclusive, essa é uma informação legal para o Ibovespa. O Ibovespa não tem uma sequência de 3 meses que não tem um 4º mês positivo desde muito tempo, talvez desde 2015, tá? Então, todas as sequências de 3 meses, elas costumam ter uma continuidade quando a gente tem 3 meses positivos. Isso contagia o investidor, gera um pouco de fala sobre o mercado positivo, um sentimento positivo. Então, ainda é uma tendência de baixa, mas olhando desde 2018 para frente, diferente de outras empresas que a gente analisa aqui, que a gente olha aqui, ela tem um padrão um pouco mais de correção. Então, o que eu quero dizer com isso? Vem caindo, vem em queda desde 21, vem, mas não vem com uma tendência forte de baixa. Ela vem num movimento de cai, corrige bem, sobe bem, cai mais um pouco, sobe bem. Então, um pouco diferente. É interessante. Eu quero observar como fecha esse mês. Semana passada foi um pouco difícil, ela acabou recuando bastante o que ela tinha avançado. Mas eu estou um pouco mais positivo na Eneva. Acho que pode ser uma retomada, especialmente fechando agora, esse mês que começa agora, fechando ele bem. Marco Prado, para poder encerrar aqui com você, me despedir, eu queria que você desse uma palhinha desse dólar, que agora até já virou para queda, em 0,12 agora, em 4,97 nesse momento. A operação de hoje para esse índice de dólar. Abaixo dos R$5, né? O dólar subiu nos últimos 2 dias do mês passado para um fechamento de Petax, posição de gringo lá querendo puxar o mercado, o dólar, e agora a gente vê o dólar com tendência de queda. O recado aí, dá uma olhada em Suzano hoje, porque ela reduziu 4%, né, a projeção de produção esse ano, estrategicamente inteligente por falar do câmbio, né, já que a Suzano é uma grande exportadora, o dólar caro compensa ela produzir bastante, porque ganha em dólar, né? Então, com o dólar mais barato, a inteligência da companhia realmente é reduzir a produção anual aí, para continuar mantendo os lucros ali e poder distribuir para acionista, enfim, papel. Acho que é isso que fica o recado do dia, uma semana agitada a partir de amanhã, hoje um dia tranquilo. Perfeito, Marco. Obrigada mesmo. Até amanhã para você. Alex André, já pegando o gancho aí dessa Suzano, você acha que foi aí uma boa decisão da companhia nesse momento, fazer essa redução nessa projeção? A companhia, inclusive, explicou, né, que diante do momento, né, que se tem, a empresa diz que essa decisão se baseia no fato de que o volume não traria um retorno adequado para a companhia nesse momento de mercado de celulose mais complexo, foi o que disse ali o comunicado da companhia, né? É isso mesmo, Débora, porque nós temos uma leitura, né, de celulose mais baixa, porque a gente tem uma oferta maior estrutural, né? Ou seja, tem novas plantas nos próximos anos para incrementar, né, a produção mundial. Então, ou seja, até que esse nível se estabilize, né, e entre no novo patamar de expansão, naturalmente a celulose ela tende a comportar preços menores. Mas nós vimos ali lá atrás um aumento dos preços, né? Até que a celulose, a própria Suzano, né, falou isso nos últimos dias em relação ao mercado chinês. Mas a gente sabe muito bem, Débora, que tem um desafio muito grande, a própria Suzano reconheceu, ela sabe disso. E isso é naturalmente, claro que nenhuma companhia quer cortar a produção, né, quer cortar suas vendas, olhando à frente, né? Nenhuma companhia quer fazer isso, mas ela também não quer fazer a qualquer custo, né? Então, acho que como o próprio Marco falou, ela está fazendo isso de uma forma muito sábia e sabe que no momento de expansão ela vai estar bem posicionada com um aparato operacional muito melhor. Alex, seu recado final aí para o pessoal, então. Principalmente em relação ao petróleo, né, Débora? O recado de hoje, eu fiquei, né, um pouco mais tímido em relação a essa alta do petróleo, né? Eu falei, essa alta não poderia ser um pouco mais eufórica, né? Ou seja, mas a gente sabe que tem aquela questão que eu comentei anteriormente, a crescimento global, né? O mercado já olha e fala, ok, o petróleo está subindo hoje, mas talvez caia lá na frente. Então, acho que o recado seria hoje para as empresas de petróleo, as junior oils ainda continuam bastante descontadas, todas elas aqui no Brasil, sem exceção, todas, né, elas não só estão baratas, mas em determinado momento elas têm algum momento operacional crescente, né? Tanto o 3R, Recôncavo, Enalta, PetroRio. Mas isso que eu destaco ao longo dessa sessão e também, a partir de quarta-feira, o mercado vai começar um pouco a olhar ainda mais, né, como já está olhando, small caps e ativos locais com o IPCA de quarta-feira, Débora.
Boa, é isso aí. Muito obrigada, Alex, pela companhia. Te espero aqui nessa terça-feira. Uma ótima sexta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau, Alex. Obrigado, Débora. Até mais. Tchau, tchau. E é isso, né? Vamos então dar uma olhada nessa Suzana, já que a gente estava falando sobre ela. O Garufi, dá uma analisada aí nesse gráfico para ver o que pode ter de impacto, principalmente depois dessa decisão da companhia e diante desse câmbio de agora. Está no meio, né? Quando eu digo no meio, significa que ela está num preço historicamente aonde os investidores, quem vendeu está de acordo, quem comprou está de acordo. Qual que é esse preço? Na faixa dos 47,30, 47, redondo, é uma média de longo prazo, mais de 200 semanas. Então, desde a máxima que a gente viu em 21 e toda essa correção, muito parecido com o Eneva. O que eu quero dizer com isso? Caiu. Já teve 70? Já. Mas não teve uma queda ao longo do tempo. Essa queda permitiu que compradores ganhassem algum dinheiro e vendedores ganhassem algum dinheiro. Então, os compradores que compraram novas mínimas históricas, desde 2021 para frente. 2020 para frente, quem comprou novas mínimas conseguiu ter uma boa valorização, conseguiu ganhar o dinheiro em um curto prazo, naquilo que a gente chama mais de swing trade, operação de curto prazo. E quem vendeu também essas correções também conseguiu ganhar dinheiro. Ela não está numa tendência de alta, definitivamente, ela não está. É promissor esse movimento que ela fez a partir aqui do dia 2 de maio, ela fez um movimento que pode dar uma projeção na faixa dos 50. Só que para chegar aos 50, ela vai ter que vencer alguns preços que psicologicamente para o investidor de Suzano, eles são preços complicados, como essa própria média histórica que já na semana retrasada, na semana do dia 22, ela testou e voltou e corrigiu forte. Então, quero observar ela passar dos 48, Débora. Passou dos 48, eu acho interessante ela poder chegar na faixa de 51 até R$53. Só para poder a gente encerrar, Garufi, essa Vale, eu comecei aqui o programa, né, falando sobre esse possível estímulo aí vindo por parte da China em relação ao setor imobiliário. Você acredita que isso pode ser o gatilho para destravar realmente o valor dessa Vale, destravar essa alta dessa Vale novamente, para que ela engate aí uma alta a partir de agora? A Vale, de todos que a gente olhou, é o meu jeito de gostar de investir, até como trader também. A Vale está num preço baixo, muito interessante. Se você vê a Vale como uma empresa descontada para sua carteira, ou se você é um grafista e gosta de pegar oportunidades mais de curto prazo, a Vale está num lugar graficamente muito legal. Que lugar que é esse? É uma média que é, de novo, a média de 200 períodos. Eu amo essa média, é uma média que muita gente olha, os assets, bancos, muita gente olha essa média, especialmente nos gráficos de mais longo prazo, como diário e semanal. A gente viu quando estourou a pandemia, que essa média ela foi um fundo importante na faixa dos R$27, e ela veio ser testada de novo nessa semana que passou, quando ela chegou em 63. Então, sim, a gente tem uma queda que vem desde janeiro, esse ano inteiro a Vale caindo, mas agora, para mim, ela está baixa no seguinte sentido: se você é mais agressivo e você vê fundamento e você não vai olhar o gráfico, legal, ela está num preço que já há algum tempo é baixo, ou seja, um preço mais descontado. Achou desconto no fundamento, legal. No gráfico, se você for mais agressivo, eu esperaria pelo menos ela vencer a máxima dessa semana que passou. Ela vencendo essa máxima, que foi aqui em 68,20. Passou de 68,20, deu bons sinais, acho interessantíssimo, né? Eu acho um ponto que, nos últimos tempos, quando chegou nessa faixa de 57,60, a valorização média que teve toda vez que chegou, foi de 50%, é impressionante, né? Então, chegou ali na faixa de 60, 60 e pouco, ela foi lá, pulou 80, 90 de novo. Eu tô otimista com o Vale, vamos ver essa semana o que vai acontecer. Vamos lá, então. Garufi, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, parceria de sempre. Uma ótima segunda-feira para você, semana um pouco mais curta, uma ótima semana também, já te espero aqui segunda-feira que vem, hein? Obrigado.
para todos nós. Até mais, Garufi. Tchau, tchau. A gente vai seguindo por aqui. Eu estou de olho aqui nessa operação aqui do dólar futuro caindo agora, 0,40 a 4,96. Vai buscando mínimas aqui esse índice futuro do dólar. Também o índice futuro do Bovespa, uma leve queda agora, 0,13 nos 113.045 pontos, né? Segundo as análises aqui do Garufi, dos meninos que estavam aqui nos nossos comentaristas, é uma correção técnica saudável, inclusive, que a gente está vendo agora, está acompanhando agora nesse índice futuro do Ibovespa, tá? Na semana passada, a gente teve um forte apoio aqui do setor de commodities de mineração, principalmente, né? Podemos ter aí mais um dia positivo diante das altas das commodities, tanto o petróleo como também, né, do minério de ferro. Importante ressaltar, nesse momento agora aqui, a gente tem um petróleo numa alta de mais olha só, de mais de 2%, hein? 2,43% de alta para o Brent, $77,98 o barril. WTI está subindo 2,58% a $73,59 o barril. Enquanto isso, nos índices futuros lá nos Estados Unidos, leve alta ainda o Dow Jones Futuro, S&P 500 Futuro sobe 0,01, a gente tem também Dow Jones Futuro subindo 0,01, mais próximo realmente ao 0,0, Nasdaq Futuro cai 0,17. Em relação à Europa, a gente ainda permanece com as bolsas operando em sentidos opostos, CAC na França caindo 0,09, FTSE sobe 0,53, DAX na Alemanha subindo 0,20. O EWZ, que é o índice da nossa bolsa brasileira lá fora, cai 0,33% agora, né? Mesmo com o cenário que a gente tem acompanhado aí de alta da commodity, a gente, né, precisa esperar esse índice futuro, esse índice Bovespa abrir para ver se vai acompanhar essa tendência de queda que a gente está vendo aqui de correção técnica, segundo os nossos analistas, para o índice Ibovespa, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, você continua na nossa programação, a Paula Moraes está chegando com o Felipe Nascimento no BMC News, às 10 horas da manhã eu estou de volta com a abertura ao vivo aqui do mercado para todos vocês, coisa que você só acompanha aqui na BMC News. Então continue na nossa programação, que eu volto daqui a pouquinho e a Paula está chegando. Até já, pessoal. Tchau, tchau.